eu decidi, olha, na minha mesa não vai ter sofrimento animal. Então, nenhum tipo de exploração animal para diversão eu apoio. Olha, eu não como carne desde o ano, né, eu acho que desde o ano de 2002, 2003, eu tomei a decisão de não mais comer alimentos carnes. O começo é difícil, né? Que a gente mesmo quando a gente começa, a gente vira vegetariano, é muito difícil a gente saber o que comer, né? O que substituir, o que faz. Olha, eu acho que tudo começou quando eu assumi uma gerência de hotelaria de um spa no interior de São Paulo. Eles tiveram uma mudança muito grande na administração da clínica. A clínica servia alimentação ovo-lacto-vegetariana. Cheguei lá, e agora? O que eu vou comer? Gaúcho, fui criado a vida inteira com muita carne. Então a primeira semana foi um baque, né? Eu fiquei 2 semanas como paciente lá. Eles pediram que eu ficasse como paciente, não avisasse que eu ia ser o gerente, para eu avaliar os serviços. Primeiro dia eu quase morri, quase infartei, não tinha nem queijo, nem ovo, nem leite. E depois do segundo mês eu não consegui mais voltar a comer carne, não teve jeito. Foi um dia, eu lembro, voltando de ônibus de Campinas, e eu vi um bezerro brincando com a mãe. E comecei a pensar, por que a gente mata um bicho desse, né? Por costume, assim, por o hábito, por prazer, né? Prazer de comer. Eu comecei a pensar que a gente não tem esse direito, né? Então, depois disso, eu nunca mais coloquei nada assim de carne na boca. Vegetariano, segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, e até por etimologia reconhecida internacionalmente, vegetariano é aquele que não come carne de espécie alguma, nem branca nem vermelha, podendo comer derivados ou não. Eu, na verdade, é um ovo-lacto quase vegano. Em casa eu não consumo nem leite nem ovos. Para a indústria, para produzirem bastante, o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer inseminação artificial para manter ela prenha o tempo inteiro, para ela dar leite. Depois ligam elas em máquinas para extrair esse leite. E sem contar que essa indústria é intimamente ligada com a indústria da carne de vitela, né? Que eles pegam um bezerro e mantêm confinado num lugar que eles não possam se movimentar, para não criar músculo. Então é uma carne pura, né? Não tem músculos, uma carne branca assim. E é intimamente ligado, uma praticamente não viveria sem a outra. Então é um sofrimento talvez maior do que em um abatedouro, né? Somente de um boi que é criado só para o abatedouro. E inclusive na indústria de ovos, né? Granjeira também é assim que funciona. Eles cortam os bicos dos frangos e das galinhas para não se bicarem, porque ocorre canibalismo devido ao estresse, né? É uma coisa que quem se informa dificilmente continua, né, com uma alimentação dessa. Impossível de concordar. E quando eu vi aquele vídeo, principalmente naquela parte que eles mostravam as granjas, as grandes granjas lá, que num papel de folha 4 ficam 20, 30, 40 galinhas, ali como se fossem máquinas para servir ovos para os seres humanos, eu disse, eu não quero mais isso para mim. Não dá. É impossível, eu não consigo. Eu não consigo imaginar como a gente pensa que um animal veio para nosso proveito, né? É realmente nos acharmos donos do mundo, né? Dono de tudo. E para mim é inconcebível um pensamento desse, né? Não consigo olhar para uma vaca, né? Um boi, alguma coisa assim, e a gente vê sofrimento no rosto deles, né? A gente consegue ver que eles sentem dor. Não tem como negar. As pessoas falam, não, mas acha que um animal sente dor? Claro que sente, como qualquer animal de estimação. E falam, o abatedouro hoje em dia é tudo humanizado. Como pode ser humanizado uma coisa dessas, né? Infelizmente, não existe morte sem maltrato, não existe morte sem dor. Ninguém morre sem dor. E existem vários vídeos na internet que as pessoas podem ver, que é muito difícil ela ir até um abatedouro, né? Mas alguém que pesquise vai ver como é a coisa, o quanto desumana é, apesar de chamarem humanitário, né? E um animal desse, um porco, por exemplo, é o animal mais inteligente depois do ser humano terrestre, né? Como a gente tem coragem de matar um animal desses, que dizem que não tem raciocínio, essas coisas. O porco tem mais raciocínio do que uma criança pequena, né? Nós temos uma quantidade muito grande de material vasto hoje em dia. Um deles é esse vídeo aqui, a fraca, do Instituto Nina Rosa. Esse vídeo ele transformou e faz parte da minha vida, é o meu vídeo de cabeceira. Porque eu nunca tinha parado para pensar, primeiro na parte ecológica do negócio, na parte ecológica do desmatamento da Amazônia relacionado com a alimentação vegetariana. Porque se fala muito em salvar o planeta, mas como é que a gente salva o planeta? Garfa na mesa. E eu acho que vai ser muito difícil a gente manter essa alimentação carnívora, né, por muito tempo. Porque é muito consumo de água e de recurso, né, só para você comer um pedaço de carne, né. Eu acho que em breve vai ser até inviável continuar com uma alimentação dessas.
Para você ter uma ideia, uma vaca, por exemplo, um gole de uma vaca consome 2 litros de água. Um gole de uma vaca consome 2 litros de água. Em um dia, uma vaca ela consome 100 litros de água. Nós estamos falando aí de falta de água no Brasil inteiro. São Paulo com um racionamento absurdo. E para a produção da pecuária, uma vaca consome num dia 100 litros de água. Para produzir 1 quilo de carne, você precisa de 43 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Então, com certeza. E um quilo de tomate, só para a gente ter uma noção, 200 litros. 200 litros, 1 quilo de tomate. Então a pecuária hoje ela ocupa 1/4 da área terrestre e não para de aumentar. Antigamente você tinha muito verde, muito mato, e hoje você tem campo e gado, campo e gado, campo e gado. Para produzir para quem? Para todos nós se alimentarmos. Se a população continuar comprando, eles vão continuar desmatando para produzir. E quanto mais população comer, mais vai desmatar. E vai chegar uma hora que esse mundo não vai aguentar, não vai aguentar. E aí a Amazônia já foi para o espaço. Então, quando é que a gente começa a se preocupar com o desmatamento da Amazônia? Quando a gente pensa no que a gente está comendo, no que a gente está vestindo, no que a gente está usando. Particularmente eu não sou a favor nem de animais em circo, também não gosto de espetáculos de rodeio, nem espetáculos de baleias em água, em tanques. Eu não curto espetáculos utilizando animais, a gente não precisa disso. Algumas pessoas acham que é necessidade da carne, agora a necessidade de uma diversão através do sofrimento de um outro animal, isso para mim é inconcebível. E diz que não sofre, mas como não sofre? Eles pulam porque gostam. Por que eles não pulam quando estão num lugar sozinhos, assim? Não tem, não consigo entender o prazer que a pessoa tem em ver uma coisa dessa. Uma vez eu falei para um amigo que é juiz de rodeio lá no Rio Grande do Sul, e eu disse para ele, se não dói laçar o boi, então você sai correndo e eu vou puxar um laço no teu pescoço e você me diz se doeu ou não. E sente dor, o animal sente dor. Eu acho que o mundo seria muito melhor se todo mundo fosse de acordo com o propósito de Deus lá no Jardim do Éden. E eu acredito, eu sou um cara de fé, e eu acredito que Deus vai restaurar esse mundo um dia e todo mundo vai seguir a alimentação vegetariana. Até porque Deus não é a favor do sofrimento animal. Acredito que é uma evolução. O mundo, eu acredito que peça isso. Essa crise hídrica que a gente vive hoje em dia mostra que a gente não tem mais água para desperdiçar em coisas que não são realmente necessárias. Um pedaço de carne é prazer, não é necessário. A gente não tem a necessidade de comer carne. Eu tenho distribuído esse vídeo para inúmeras pessoas, e às vezes as pessoas falam, mas ele é muito forte, mas ele é muito chocante, se sensibilizam. Mas não é só se sensibilizar, você tem que se sensibilizar e tomar uma atitude para que não continue. Que um vegano, ele não tem ódio contra os seres humanos por destruir, por matarem, por causarem sofrimento aos animais. Pelo contrário, ele tem muito amor, inclusive, pelos seres humanos.